Olá, amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Nesse momento, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo de número 3, e veremos hoje a última perícope desse capítulo 3, que vai dos versículos 17 ao versículo 21. Eu gostaria que você, então, pegasse a sua Bíblia e acompanhasse essa leitura. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Bem, queridos, dentro do que Paulo acabou de falar à igreja dos Filipenses, saltou-me ao coração o tema: focados na pátria celestial. Bom, até aqui o apóstolo Paulo já tinha falado aos crentes filipenses sobre 2 passos para que tivessem uma alegria segura na pessoa de Cristo Jesus. E o primeiro passo foi que deviam priorizar uma vida de comunhão com Cristo. E o segundo é que eles deviam priorizar a consagração de suas vidas a Cristo. E agora, o apóstolo Paulo, nesses versículos finais do capítulo 3, continua ensinando os passos para mantermos a nossa alegria segura na pessoa de Cristo, quando usa o próprio exemplo para encorajar os filipenses e também a nós hoje a priorizarmos a nossa cidadania celeste. E para facilitar a nossa compreensão, o apóstolo Paulo usa a figura de um peregrino, ele usa a figura de um viajante. Entretanto, para priorizarmos a nossa cidadania celeste, é necessário andarmos nas pisadas de um bom modelo, que Paulo vai falar do versículo 17 e 18. É necessário atentarmos para o destino desse trajeto, que Paulo vai falar no versículo 19, é necessário antevermos o nosso destino glorioso, onde Paulo então fecha nos versículos 20 e 21, que é o que veremos agora. Nesses versículos nós encontramos, mais uma vez, Paulo emocionado, as emoções do apóstolo sendo reveladas. Nesta carta de Paulo aos Filipenses, vemos que Paulo tinha total confiança no Senhor. Ele se alegrava no progresso dos filipenses e ele sentia, ele pensava, ele agia como Cristo. Mas Paulo também se alegrava no progresso do Evangelho. E por isso ficava irado quando falsos mestres procuravam perverter a igreja com doutrinas erradas. E agora vemos o apóstolo Paulo no versículo de número 18 chorando. E parece-nos estranho, numa carta da alegria, encontrarmos o seu autor chorando. Mas pergunto, por que Paulo chorou aqui? Será por quê? Será que era por causa da situação de aprisionamento que ele vivia e que era o contexto aqui onde ele escreveu a sua carta? Certamente que não, irmãos.
porque Paulo tinha uma mentalidade espiritual. Paulo tinha uma mentalidade sobrenatural e priorizava os valores do reino de Deus, os valores do reino, e por isso não se deixava abater pelas dificuldades que enfrentava. Mas ele chorava pedindo que os filipenses reconhecessem aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo e que estavam andando no meio deles, para que então a igreja não perdesse a visão do foco na pátria celestial. Logo, o apelo de Paulo para todos nós hoje é que tenhamos plena clareza de como nos desenvolvemos como cristãos e como nos conduzimos nessa nossa carreira cristã. Porque para andarmos focados na pátria celestial, é necessário observarmos alguns detalhes que Paulo nos ensinou aqui. É necessário seguirmos, em primeiro lugar, as pisadas de um bom modelo. Olha comigo o versículo 17 e 18. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, que até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que temos aqui? Paulo se oferecendo como um modelo que podia ser seguido, que podia ser imitado, porque imitava a Cristo. Paulo se coloca como um modelo que podia ser imitado pela igreja e pelas pessoas, porque ele era um imitador fiel de Cristo. E assim os filipenses podiam tê-lo como referência de como poderiam seguir a Cristo, a sua vida cristã. A pergunta que se levanta é: por que devemos seguir um modelo oferecido por alguém? Paulo mesmo dá a resposta dizendo que existiam pessoas que se diziam cristãs e conhecedoras profundas da graça de Deus, porém elas exageravam suas atitudes e descambavam para uma vida libertina, para uma vida de libertinagem. O que Paulo vai chamá-las de inimigas da cruz de Cristo, porque eram pessoas que estavam entre os crentes, mas apenas nominalmente, e não eram genuinamente cristãs. E assim como exortou aos Gálatas, na sua carta aos Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo logo alerta a igreja dizendo: fostes chamados à liberdade. Porém, entretanto, todavia, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que Paulo está fazendo aos Gálatas? Ele está advertindo contra o legalismo e a libertinagem. E aqui, aos filipenses, Paulo faz o mesmo. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 3, versículo de número 2, dessa carta aos filipenses, Paulo vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está advertindo contra os legalistas e os judaizantes. Precisamente nesta perícope que estamos estudando hoje, de Filipenses 3, 17 e 21, os libertinos, que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo, eram aqueles que se orgulhavam da liberdade em Cristo e se envolviam completamente em impurezas. O que Paulo vai advertir, por exemplo, a igreja dos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esses homens eram sensuais, esses homens que se alegravam no prazer da carne, eram glutões e, além de tudo, eram grosseiramente imorais. Agora pensemos, qual modelo nós estamos seguindo? Qual modelo de vida que estamos priorizando para nós? De verdadeiramente libertos pela obra de Cristo na cruz? Ou daqueles que se deixam dominar
pelos prazeres efêmeros passageiros deste mundo. Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, algo muito interessante que nos ajuda hoje. Ele disse: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Por isso é que Paulo se coloca como exemplo da vida, ou um exemplo de vida para os crentes filipenses, porque o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo, então ele podia ser um exemplo. E porque, como ele fecha mesmo o versículo 16 dessa carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele podia ser o exemplo, sim, porque andava de acordo com o que já tinha alcançado e não se acomodava. Ele prosseguia focado em Cristo. Nós temos que lembrar constantemente, queridos, que se priorizarmos os prazeres deste mundo, eles só nos causarão aborrecimentos, tristeza e perda da alegria genuína. O modelo do mundo é priorizar aquilo que atrai e satisfaz o estereótipo, e satisfaz o exterior, mas tudo isso passa, como João escreveu na sua carta, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, escute, a escolha é nossa. O que devemos priorizar para manter a nossa alegria e estarmos focados no alvo? Então, a escolha é nossa. O que devemos priorizar para manter a nossa alegria e andarmos focados no alvo? O quê? O que você prioriza nesse momento da sua vida? São valores passageiros, efêmeros e satisfatórios dessa vida? Ou que fornece verdadeira alegria e alimenta a sua fé? Reflita nisso, porque vejamos um segundo passo que Paulo nos ensina aqui. Para andarmos focados na pátria celestial, é necessário atentarmos para o destino deste trajeto. Olha o que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Palavras literais neste verso aqui. Paulo está mostrando aos filipenses que é necessário discernir aqueles que se faz de cristãos, mas que na verdade são falsos religiosos, pregadores do ascetismo, que é uma filosofia onde tudo é proibido e em que se obedece à letra da lei, sendo estes denominados de legalistas. Mas por outro lado, é necessário discernirmos esses libertinos que desprezam o sacrifício de Cristo Jesus na cruz e baseados numa má interpretação da frase que o próprio Paulo escreveu em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, acabam afirmando que tudo é permissível, desprezando assim a graça e o perdão de Deus, contrariando inclusive o que Paulo falara lá na sua carta, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que todas as coisas são lícitas, mas não convém, fazê-las. Vejamos que Paulo é muito objetivo nas suas palavras aqui, quando disse: o Deus deles é o ventre. Isso ele diz com respeito a pessoas que estão preocupadas somente com aquilo que lhes traz prazer. Isto é o hedonismo, chamamos de hedonismo atual, que vai afirmar que o importante é ser feliz
e estar satisfeito sem se importar com os meios para isso. Quando Paulo diz a glória deles está na sua infâmia, ele fala de pessoas que agem de modo contrastante, porque se orgulham daquilo que deviam se envergonhar. E isto é referente ao pragmatismo atual, que é o pensamento popular que afirma que se funciona e dá certo, então é correto e verdadeiro. E quando Paulo diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, ele fala de uma atitude que identifica as pessoas que vivem o materialismo atual, isto é, a atitude de consumir produtos ou serviços sem controle, sem limites e sem consciência. Paulo descreve essas pessoas como aquelas que buscam a valorização pessoal naquilo que podem adquirir. Mas Paulo aponta para uma dura realidade. Qual será o fim dessas pessoas? Então, ele diz que o destino delas será a perdição, como você pode ver no versículo 19. Essa frase paulina, digamos, essa frase muito objetiva, significa que essas pessoas são ou se tornam inimigas de Deus. Mas pastor, por quê? Porque os que estão na carne, vai dizer Paulo quando escreveu sua carta aos Romanos capítulo 8, versículo 7, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O destino deles no final dessa jornada é totalmente distante do Senhor, é a perdição eterna. Que um dos maiores teólogos do século 21, e eu tive o privilégio de ser aluno dele, o Dr. Russell Shedd, em um curso que participei, o Dr. Russell Shedd disse que a razão pela qual o Novo Testamento apresenta a expressão perdição será como um inferno físico, porque nós não encontramos um quadro de tormentos mentais, mas sim expressões do tipo ranger de dentes, chamas e sede tão intensas. Qual será o seu destino? Vamos refletir aqui agora nesse estudo. Qual será o seu destino? Claro, de acordo com o que você prioriza. Essa é uma pergunta que faço a você. Qual será o seu destino de acordo com o que você anda priorizando hoje? Você já pensou nisso? Valorizando o que você valoriza, qual será o seu destino final? Essas são questões muito sérias. E lembremos-nos de que a graça de Deus custou-lhe o preço maior de entregar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Você prioriza o sacrifício de Jesus que libertou você, ou as alegrias passageiras efêmeras que essa vida lhe propõe hoje? O que você prioriza? Olha, quando você enxergar que Jesus é tudo o que você precisa, então ele será exclusivo no seu coração e a fonte da sua verdadeira alegria. Posso repetir para você escrever? Quando você enxergar que Jesus é tudo o que você precisa, então ele será exclusivo no seu coração e a fonte da sua verdadeira alegria e satisfação de viver, por enquanto na terra, mas visualizando a glória eterna. Bom, vamos para o último ponto? Para andarmos focados na pátria celestial, em terceiro e último lugar, é necessário antevermos o destino glorioso aonde chegaremos. Quando você olha comigo para o versículo 20 e 21 de Filipenses capítulo 3, então encontramos assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, sendo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quando desenvolvemos a nossa jornada, a nossa carreira cristã, nós temos que ter as nossas retinas, a visão da chegada. Nós precisamos ter uma visão da nossa chegada. Nós precisamos ver e ter nas nossas retinas a visão da chegada. Precisamos ter a visão nítida e clara daquilo que experimentaremos quando chegarmos no nosso destino final. Afinal de contas, nós estamos olhando para frente, nós não estamos olhando para trás, mas focados no nosso alvo. Você deve se lembrar que a maioria da população de Filipos, aqui no contexto, era romana, mesmo vivendo em outro território. Eles viviam na região da Macedônia, mas continuavam tendo a cidadania romana. E Paulo usa esse fato para chamar a atenção para uma verdade especial, ao dizer para eles que a nossa pátria está nos céus. Porque, embora estejamos no mundo, mas a nossa cidadania, ela é celestial. Nós cristãos somos cidadãos do reino de Deus, e lá é a nossa verdadeira pátria e o nosso destino final. E essa nossa viagem de passagem pela terra deve ter como meta de chegada o reino de Deus. E para isso precisamos andar focados na nossa pátria celestial. Na verdade, já o experimentamos em parte, porque o reino de Deus agora habita em nós. Mas queremos usufruir deste reino de justiça, de paz e alegria completamente no que tange a consumação da glória, na glória, a consumação de tudo onde estaremos na glória desfrutando com o Senhor. Portanto, sobre a visão desse destino glorioso, é interessante nós considerarmos que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Dê glória a Deus, meu irmão. Porque Paulo aqui no capítulo 4, versículo 3 da sua carta aos Filipenses, ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui Paulo fala de Evódia e Sinti que cooperaram com ele, e ele vai dizer que seus nomes estão escritos no livro da vida. Portanto, precisamos considerar ainda que além dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida, que nós falamos e pensamos com a linguagem do céu. Olha comigo, Filipenses 2, versículo de número 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o desejo que Paulo tinha no coração e esperava que todos nós cristãos, não só da igreja dos Filipenses, tivessem o sentimento de Cristo Jesus. Olha também o capítulo de número 4 de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 29, está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Queridos, precisamos considerar ainda que nós que temos a esperança de vivermos nessa nossa pátria celestial, aqui enquanto na terra, nós obedecemos às leis desse reino divino e imitamos aqueles que assim procedem. Olha comigo, Filipenses capítulo 1, versículo de número 27, porque está escrito da seguinte forma:
vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então essa era o desejo de Paulo, esse era o desejo de Paulo, e esse é o desejo de cada um de nós cristãos, porque enquanto estarmos aqui, precisamos andar com os pés na terra, mas com uma cabeça no céu, vivendo aqui os princípios do reino de Deus. Precisamos entender que aqueles que por enquanto estão aqui, mas são moradores do céu, eles devem ser leais aos valores deste reino e viver assim com alegria, com unidade, com humildade, com amor, através do servir uns aos outros, vivermos aqui com segurança doutrinária e gratidão pela cruz de Cristo. E para falar nisso, eu queria que você olhasse na sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é a nossa postura aqui na terra, essa deve ser a nossa forma de viver por enquanto aqui, mas com a mente e o coração focados na nossa pátria celestial, amém? E esperamos no Senhor o grande dia, enquanto que os falsos mestres tentavam levar os filipenses para o passado, valorizando a lei de Moisés, enquanto outros inimigos da cruz lhes propunham priorizar os prazeres do presente. O estímulo do apóstolo Paulo era completamente diferente. Paulo nos estimula, através desta perícope que estamos estudando, a fixarmos os nossos olhos no final do caminho, na nossa pátria celeste. Então, queridos, analisemos como um contador, nos versículos 1 e 11, Paulo descobriu novos valores que lhe renderam lucros eternos. E analisemos que, como atleta, que Paulo vai usar essa figura no versículo 12 ao 16, ele revelou um novo vigor. E agora, aqui como estamos estudando o versículo 17 ao 21, agora como um viajante, Paulo experimentou uma nova visão, dizendo que aguardava o Salvador Jesus, como podemos ver no versículo de número 20. Logo, o cidadão do reino de Deus, que ainda está de passagem nesta terra, com sua mente espiritual, sobrenatural, deve priorizar os verdadeiros valores enquanto cumpre a sua jornada aqui. E isso significa que é impulsionado. Nós, crentes, servos do Senhor, somos diariamente impulsionados pelo que o Senhor Jesus fará com cada um de nós no futuro. Isso chama-se esperança. Porque embora no presente vivemos num corpo de humilhação, Paulo nos garante no versículo 21 que receberemos um corpo glorioso, como o próprio corpo do Salvador Jesus.
Por isso é que Paulo afirma no versículo 21 que o Senhor transformará o nosso corpo humilhado, caquético, cansado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar todas as coisas a si. O poder de Cristo, irmãos, é maravilhoso e cada um de nós experimentará essa transformação poderosa de nos tornarmos semelhantes a Ele. João, por exemplo, quando escreveu sua primeira carta, no capítulo 3, os 3 versículos primeiros, ele diz que o Senhor ainda não se manifestou, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ali então, nesse momento, no ponto ápice, então perceberemos que priorizar os valores passageiros não tem valor algum, porque o que vale são os valores eternos do reino de Deus, e nós estamos caminhando para lá. Quando vivemos com a visão no futuro, sem deixar as nossas responsabilidades no momento, quando priorizamos os valores do reino de Deus, embora estejamos atuantes nesta pátria passageira, estamos deixando que Cristo nos conduza nesse maravilhoso caminho. E isso significa que experimentaremos a verdade de que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora me diga, é assim que você encara a vida? É assim que você tem encarado a sua vida? Essa é uma maneira de viver de modo sobrenatural e espiritual, porque só quem tem uma mentalidade sobrenatural, só quem prioriza os valores eternos do reino de Deus é que consegue vencer o ladrão das prioridades passageiras. E mesmo em meio às tribulações desta etapa da jornada, é que não consegue perder a alegria. Que o Senhor te abençoe e te ajude a viver focados na nossa pátria celestial. Andemos, pois, irmãos, com os pés na terra, mas com o coração cheio de esperança e com a cabeça no céu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, onde eu ouço é o teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
a porta a um lugar onde os seus medos não te dominam.